Olá, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, estamos chegando por aqui, na sua telinha, para mais uma aula de língua portuguesa, certo? Como vocês me conhecem, eu sou a professora Carla, estou aqui com vocês para a gente continuar falando, né, do que importa mesmo, dos nossos conteúdos, para que a gente consiga aplicar todo o nosso conhecimento à nossa vida. Então, vocês sabem que, para que essa aula chegue até você, eu não estou e nunca estarei sozinha. Eu estou aqui com Klinsmann, nosso intérprete de Libras, tornando aí todas as informações acessíveis para que o conhecimento seja construído por todos. Inclusive, estamos vivenciando nessa semana da pessoa com deficiência. E é muito importante pensar em acessibilidade, não é verdade? Então, a gente vai pensar sobre isso hoje também. E estou com Jonas, nosso produtor maravilhoso. Cleiton, tudo certo? Ele costuma dizer que é assim, ó, tudo Cleiton, porque com ele tudo dá certo. Não é mesmo? E estou com a minha amiga querida, professora de ciências, doutora Maria Carolina. Tudo bem, doutora Maria Carolina? Olha aí que maravilhosa. Tudo bem, professora Carla. E aí, galera, já tô aqui, ó, entrando no chat, falando com vocês. Interajam, mandem suas dúvidas, né? A professora Carla tá doida para tirar as dúvidas de vocês. Sempre. E eu doida para passar essas dúvidas, né? E esses comentários de vocês para a professora Carla. Então, fala aqui com a gente, tá? Quem ainda não tem o aplicativo, né, professora? Vai ter rapidamente, Não daqui é? a pouquinho. Não. Agora, eu gostei da ornamentação aí, professora. Gostasse? Gostei. Isso aqui, viu, gente, foi um resquício da aula de história, né? É verdade. Da aula de história do Recife. Sobre artesanato, que eu participei, viu? E foi legal demais. A professora Vanessa e o professor Giorgio deixaram aqui pra gente, né? Então, estamos aqui representando. Começou com o professor Luciano, depois foi para né? Vanessa, depois... E olha que ele vai permanecer por todas as aulas, a gente gostou, não foi? Sim. Então, Perfeito. Vamos embora. Como a professora Carolina falou, a gente tem a possibilidade... Essa aula fica disponível, na verdade, não é? No YouTube. Você pode assistir quantas vezes você quiser, quantas vezes for necessário. E também pelo aplicativo, caso você ainda não tenha, porque eu acho que não é possível, né, professora? Não é possível. Mas vai que, como eu, meu celular morreu essa semana, viu? Morreu mesmo. Eita. Já era o celular. Tive que trocar de celular e aí tive que baixar todos os aplicativos novamente. Então, caso você seja meu parceiro nisso, é só apontar a tela do seu celular para os QR Codes que vão aparecer em 3, 2, 1. Aqui, agora, tá vendo tudo certo? Menino, tudo que babado, hein, Cleiton? Quero isso aí pra mim também, seu Cleiton. Então, é só apontar a tela do seu celular, do seu aparelho, para esses QR Codes que aparecem aqui, tá certo? E você consegue baixar o aplicativo, participar da aula junto com a gente. Participar no chat, tirar as dúvidas, comentários. A nossa aula hoje vai ser uma continuação. Vocês começaram a ver com a professora Adriana o que é entrevista. A gente falou tanto de oralidade, a gente falou da importância da oralidade para a gente na nossa vida. Muitas vezes a gente esquece, professora, eu tenho que aprender pontuação, ortografia, a acentuação gráfica, mas na hora de falar, não é mesmo? Isso tudo remete à parte escrita, né, professora? E aí a gente esquece que a nossa língua ela é feita por duas modalidades, a modalidade oral e a modalidade escrita. E que não basta a gente estudar apenas a modalidade escrita, porque você pode pensar, mas professora, oralidade é falar, e eu falar eu sei. E eu digo que sabe muito bem, né? Todos nós, falantes da nossa língua, sabemos muito bem falar. Mas, quando a gente vai estudar realmente os gêneros textuais que são produzidos na nossa sociedade, que circulam na nossa sociedade, observa a diversidade das práticas sociais, a gente percebe que não basta falar e saber falar bem. Você precisa saber adequar a sua fala a cada situação.
Então, hoje a gente vai finalizar, só para a gente, né, voltar lá para o conceito de entrevista que a professora Adriana já falou com vocês, já discutiu com vocês, e vamos também falar sobre debate. E é muito oportuno falar disso agora, professora Carolina, porque estamos vivenciando essa questão política, né? Esse período político. Enquanto cidadã, né? Enquanto cidadão, a gente precisa saber que esses gêneros vão ajudar a nossa opinião, vão formar a nossa opinião, vão ajudar você a exercer sua cidadania. Então, a gente viu na televisão, a gente vê na televisão, está vendo ultimamente, né? Algumas entrevistas. Vai ver daqui a pouquinho alguns debates. E aqui na aula de português a gente vai estudar os gêneros. Para que quando você esteja enquanto auditório, quando você esteja enquanto leitor, né, espectador, você também saiba qual é a sua função naquele gênero. Lembrem-se sempre que você participa daquela prática social. Então, observa só para a gente retomar o gênero entrevista, tá? Aqui a gente tem o gênero textual entrevista, pode focar na tela. O que seria entrevista? Entrevista, não sei o que é entrevista. Entrevista é um gênero textual com função geralmente informativa, né? Então, esse gênero, ele vai acontecer a partir de duas pessoas. Só tem uma entrevista quando a gente tem duas pessoas ou mais, certo? Como vocês estão vendo aí na imagem. Tem sempre alguém que está falando, sempre alguém que está ouvindo. Essas funções, elas são trocadas, as pessoas podem falar. Então, é um texto marcado pela oralidade e produzido pela interação de duas pessoas. Ou seja, o entrevistador, que faz as perguntas, e o entrevistado, que vai aí responder. Tá ligado? Tá ligado, professora? Tô ligada. Ok? Então, vamos lá. Então, como a gente percebe a entrevista, pessoal, coloquei até um coraçãozinho para eles, porque a gente precisa entender que a entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade. Então, com a entrevista, a gente pode conversar sobre os diversos assuntos importantes. Como? Já dei um spoiler, né? Educação, a gente pode conversar sobre saúde, a gente pode conversar sobre política, trabalho, a gente pode conversar sobre muitas coisas, não é mesmo? Não estou conseguindo pensar muito bem no que a senhora está dizendo, seus slides estão tão expressivos. Pois é, então olha aí, uma sociedade, olha só a carinha. Sabe aquelas aulas, professora, que a senhora deu, né, falando sobre as figuras, né, e a gente conseguir entender aquilo, porque também é texto, né, também passa informação. Seus slides estão perfeitos, hein, prof? Obrigada, professora Carolina. E receber o elogio da minha amiga, que é doutora. Eu fico brincando com ela, porque a gente aprende muito uma com a outra, não é verdade? É verdade. Então, é isso. A gente teve aí um resumo, na verdade, do que é entrevista. É um gênero textual com uma função social de informação, de argumentação. É importante para a gente construir as nossas ideias. E como você viu, a gente pode discutir sobre várias coisas. Há vários tipos de entrevista, certo? Então, se a gente tem vários tipos de entrevista, a gente também tem os diferentes níveis de linguagem. Professora Carolina, quando você foi lá pela primeira vez para uma entrevista de trabalho, Misericórdia, sentiu a diferença da linguagem? Você teve que adequar alguma linguagem para esse gênero? Ou falou de todo jeito? Não, gente, quando a gente vai para entrevista de emprego, a gente tem que ser mais formal, né? A gente não pode falar de qualquer jeito, né? Ficar usando gíria, muito menos palavrão, né? Que palavrão já não é para falar. E usar em entrevista piorou, né? Pois. Então a gente tem que prestar bem atenção no que fala. Prestar atenção também na sequência, né? Um raciocínio lógico. Você tem que ter um raciocínio lógico para poder responder as coisas, né? Não pode ficar jogando ideias assim e sem fechar um raciocínio. A pessoa vai dizer, essa pessoa... Inclusive, professora, assim, né? A gente precisa avaliar e analisar as coisas que circulam na nossa sociedade.
Se você parar para observar as entrevistas que circulam ultimamente, você vai perceber as funções muito determinadas. Então, quem pergunta, o entrevistador, ele tem um objetivo. O entrevistado, ele não pode fugir do objetivo. E quando o entrevistado foge do objetivo, é função do entrevistador dizer assim, certo. Reforçar, né, professora? Meu filho, olha, eu quero saber exatamente isto aqui. Exatamente. Eu estou perguntando A, você está me respondendo B e C. E aí, de forma muito educada, né? De forma muito educada, o entrevistador geralmente diz assim, certo, meu querido, mas voltando à pergunta. Então, gente, meu querido. quando isso acontece, não foi porque, foi fulano X ou Y, não. Eu estou avaliando aqui o gênero textual. E quando isso acontece, é porque as pessoas que estão, no caso, foi erro do entrevistado, ele não participou do gênero textual como ele pede. Então, do mesmo jeito, é uma entrevista de trabalho, né, professora? Se aí eu fui para a minha primeira entrevista, e eu lembro muito bem, porque geralmente as coisas marcam a gente, que a pergunta era a seguinte, quem é Carla? Eita, então, me fizeram essa pergunta aí também. Quem é Carla? E aí você ter que se apresentar em terceira pessoa, né? Porque você está falando de alguém, mas é você. Carla né? Isso. E você tem que adequar a linguagem. É muito difícil. Tenta ir na tua casa, imagina. Quem é João? E você ter que se descrever, não é? E aí você percebe que dentro da entrevista, que é o gênero textual, a gente tem muitas vezes uma narração, muitas vezes uma argumentação, uma descrição. Quando te perguntam quem é João, né? Se seu nome for João, quem é Paulo, se seu nome for Paulo, você precisa fazer um texto descritivo. E o mais interessante disso aí, de você fazer um texto descritivo, será que você tem ciência de quem você é? Perfeito. Você consegue se enxergar? Porque para você se descrever, você precisa se enxergar, né? Exato. E aí, às vezes, você acha que tem uma qualidade, né? Mas não é aquela qualidade exatamente. E às vezes nem sabe é falar outra. dos defeitos, né? Acha que é só Exatamente, qualidade. é difícil falar dos próprios defeitos, né? Mas é uma virtude falar dos defeitos. É uma virtude. Você enxergar aquilo que você não vai tão bem, né? Não faz tão bem tal coisa, ou seu comportamento em determinadas situações não são muito legais. Então, isso também é uma forma de reflexão diária, né? Isso. E assim, a gente só corrobora, né, a ideia que a gente reforça a ideia que a gente vem trazendo de que o seu discurso ele é argumentativo. Ainda que você tenha que se descrever, você precisa convencer o outro que aquela vaga de emprego é sua. Isso. Não é? Então você precisa adequar sempre a sua linguagem. A professora falou, né? Não, é claro que eu não falei de um jeito informal. A gente sabe que a gente teve níveis de linguagem formal, informal. Informal a gente pode chamar de coloquial também. Então a gente sempre pensa na situação comunicativa. Mas aí eu trago agora debate. Debate, né? Debater. É uma coisa que a gente faz todos os dias. E aí, você já debateu com alguém hoje? Eu já debati com meu marido, né? Mas olha, é bom debater. Olha aqui pra minha cara, gente. Foca. Ai, gente, debati com meu marido, mas professora, a senhora brigou com ele? Não, porque debate não é briga, tá? Ainda que eu possa ter brigado. Mas olha, debate não é briga, tudo bem? A gente precisa de imediato tirar essa ideia. Porque quando a gente coloca esse preconceito, né? É um conceito formado previamente. A gente vai deixar um estereótipo do gênero muito, não é, diferente do que ele realmente é. Debate é um gênero lindo. É um gênero que a gente precisa sempre, sempre. Desde lá de pequenininho, a gente precisa exercitar, porque é a partir dele que a gente se forma enquanto ser humano, professor. Até porque o debate, gente, para você debater, você precisa ter argumento. Qualquer conversa que você está trocando com alguém ou com alguém, né? Você precisa ter argumento para poder, né? Aquela conversa andar, porque senão
Pois é, Tem argumentação. Então a gente trouxe aqui algumas imagens para vocês perceberem que aqui, ó, a gente tem dois amigos, provavelmente, estão sorrindo, estão bem à vontade. Aqui se faz um debate, não é? Da mesma forma que a gente agora já não tem duas pessoas sorrindo, já tem uma pessoa muito mais séria, a roupa muda. E aí lembra sempre da linguagem enquanto roupa. A linguagem é a nossa roupa naquele momento, a roupagem que a gente tem que usar. Percebam que na primeira imagem é muito descontraído. Logo, a linguagem que eles estão utilizando aí, com certeza, é a Coloquial, informal, é a coloquial. Mas quando a gente passa para outra imagem, percebe que o ambiente já mudou, a gente tem aí microfone, inclusive, né, que mostra a formalidade do ambiente, a formalidade da prática social. Certamente, não é? A gente tem que adequar a nossa linguagem, não é mesmo? Então, a gente vai para um outro exemplo. Olha aí, já várias pessoas observando, uma pessoa se levanta, toma a palavra, e aí as pessoas voltam, né, o olhar, alguns se ficam inquietas, não é? Diz o que é que esse cara deve estar falando. Então percebam que num gênero oral, porque o debate ele é um gênero oral, a expressão facial ela é muito importante. Foi bom que focou nessa imagem. Olha a expressão facial dessas três mulheres que estão à frente, né? Elas estão esperando a resposta, estão. Olha essa primeira, né, do lado direito aqui. Ela tá, certo. Ela tá assim, vamos lá, né? O que é que ele vai me responder? Isso. Então, a expressão facial diz muito no gênero debate. Então, diferente da entrevista, o objetivo é outro, né? A gente viu que a entrevista se faz a partir de duas pessoas, uma pergunta, outra responde. A gente pode discutir de vários assuntos. Já um debate precisa ter várias opiniões, não é? É necessário que se tenha mais de duas pessoas para que essas duas pessoas elas defendam o seu ponto de vista que certamente é diferente do outro, tá? Então, o gênero ele é muito mais argumentativo do que a entrevista, que é predominantemente informativa. Lembra sempre que o gênero tem uma predominância, não é não, professora? Enquanto o outro argumenta mais, o outro informa mais. Porque na entrevista, o entrevistador está querendo conhecer mais de você, entender como você trabalha, né? Quais são as suas visões ali, né? O que que você vai agregar na empresa, né? No ambiente de trabalho. Exatamente. Então, ele está te perguntando você para e você, arrancar é o seu ponto de informações, vista. Não é? arrancar informações a seu respeito, como você pensa, né? Já o debate é outra esfera, né? Não está falando de você exatamente, E é a né? fusão, né? É a mistura daquelas E é uma opiniões mistura, porque diferentes. ao mesmo tempo, quando você se expressa falando oralmente, você mexe todo o seu corpo, você mexe todo o seu rosto, né? Então a expressão facial, a expressão corporal também está dizendo muito ali de quem você é, né? Está dizendo Inclusive, quem você gente, não é Carol, né? A professora Carolina que está falando isso, não é a professora Carla que está falando isso. Já é comprovado cientificamente que dentro da oralidade, dentro da modalidade oral, a expressão facial, a entonação, o seu corpo é elemento linguístico daquele momento. Igual a gente tem a nossa gramática da língua, da modalidade escrita. A gente precisa ter a gramática da oralidade, não é? E aí, quando eu falo gramática, é aquele conjunto de aspectos que formam aquela modalidade. E um desses elementos que a gente chama até de elementos paralinguísticos, mas é um termo muito técnico, mas que você não precisa saber disso, mas precisa entender que são os elementos que formam a oralidade, né? Então, não é só fala, não é só emitir som. É você usar a oralidade com os gestos, a entonação correta, com a expressão facial correta, com o corpo, né? A expressão corporal o corpo também. ereto, né? A coluna ereta, Exatamente. né? Então, isso tudo é muito importante. Ou seja, debater, o que significa debater? Quando eu disse que a primeira coisa que a gente tem que pensar que é debate não é briga. Debater é discutir apresentando argumentos, como a professora falou, é contestar, é polemizar. Debater uma questão
Ele debateu com propriedade. Então, isso aqui eu trouxe para vocês justamente o que temos num dicionário. Debater apresentando argumentos, é contestar, polemizar, certo? Ele debateu com propriedade, quer dizer que ele apresentou argumentos fortes, bons argumentos para defender o seu ponto de vista. Não é isso, Carol? Em determinados momentos você pode até pensar assim, né? Eu vou entrar num debate, eu já estou preparado, eu já sei tudo. Eu acho interessante que você entre num debate também pronto para ouvir o outro, né? Porque muitas vezes você fala, você até tem propriedade do que você está falando, mas o que o outro fala te faz pensar. Isso, você tem que estar pronto para os contra-argumentos, não é? Isso, porque isso também é construção do conhecimento, construção do ser humano que você vai se tornar, tá certo? Então, preste atenção no que o outro fala, a gente não pode só jogar as palavras, né? A gente também tem que ouvir, por isso que a gente tem 2 ouvidos. E eu acredito nisso, minha professora Carla. Que a gente tem 2 ouvidos para ouvir mais do que falar. Isso para mim, né? Mas olha, isso também é ciência. Na oralidade, a gente só consegue falar quando a gente para escutar, não é? Então, a escuta faz parte do processo de oralidade. E tanto é que em um debate, em qualquer outra situação oral que você esteja, na sala de aula, gente, o que a gente mais vê é a professora pedindo, levanta a mão para falar, não é? Ou então, calma, espere sua vez. O que ela está querendo tornar ali é que o gênero aula, ele precisa de turnos de fala. Cada um tem seu turno de fala. Então, é muito importante escutar, ouvir, porque senão, além de você, não é? atrapalhar a produção do gênero, você não compreende o que está sendo todo dito. mundo ali ao mesmo tempo, falando, né? Todo que às mundo vezes é um barulho, né, professora? Todo mundo querendo se fazer ouvir, né? E aí não dá certo. Tem que então, para você se fazer ouvir, você também tem que parar para ouvir, né? Exatamente. Então, qual é a importância do gênero debate que a gente viu aqui? O gênero debate é importante, né? É importante considerarmos que o debate nos permite expor livremente, certo? Nossas ideias, como também exige estarmos aptos a respeitar as opiniões alheias. Independente do resultado, essa experiência é extremamente enriquecedora, pois debater significa modificar as pessoas e a nós mesmos. É, antes de tudo, um exercício de cidadania. Então, você precisa exercitar a sua cidadania todos os dias. E o debate, num conceito muito amplo, tá? Lembrem da imagem que eu trouxe para vocês. Eu estou falando do debate enquanto significado, discutir apresentando argumentos. Então, discutir apresentando argumentos dentro de casa, discutir apresentando argumentos na escola, discutir apresentando argumentos numa loja que você entra e precisa fazer uma troca de um produto. Então, é sempre muito... além de educação, que a gente está falando de educação aqui, é muito bom para você porque você está exercitando essa oralidade, exercitando a cidadania. Por outro lado, pensando nos gêneros formais que a gente tem, e inclusive, né, a questão da cidadania, exercício da cidadania, o período que estamos agora. Então, período político, a gente precisa, sim, exercer a cidadania, não é verdade? Então, precisamos ouvir e participar dos debates. Professora Carolina, diga aí, a última dica, aquela dica de professora. Doutora Gente, Maria pelo Carolina. amor de Deus, agora nessa época, né, política, como a professora Carla disse, quem já tem a idade para votar, vai exercer a cidadania. Mas antes de chegar esse dia, tem muita coisa ainda para acontecer. Então, prestem atenção. Isso. Pesquisem sobre os políticos que vocês Assistam estão os pensando em votar. debates, não é? Assistam aos debates. Escutem tudo o que eles têm para dizer. Quais são os projetos deles, né? Realmente isso tem como acontecer, o que ele está dizendo ali? Ou é só conversa para boi dormir? Isso é muito importante, porque somos nós que fazemos o nosso amanhã. Exatamente. Então, preste atenção nisso. Olha que dica. Beijo, até a próxima aula, né, professora? Já está assistindo, muito bem. Que eu já estou aqui extrapolando, né? Então, muito obrigada, viu, professora? Eu já agradeço e até a próxima aula, viu, professora Carolina? É sempre muito bom
fazer aula junto com você. Igualmente. E aí, gente, mesmo que você também não tenha idade, se tem idade, vai lá e exerce. Mas cidadania também é conscientizar o outro, tá bom? Isso. Então, fala com quem tem a idade dentro de casa, porque a gente precisa sempre mais debater, falar e exercer a cidadania. Obrigada, Klinsmann. Obrigada, Jonas, Cleiton. Tchau. Obrigada a você que está por aqui, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.